Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa A Voz da Palavra, com o pastor Janderli. 9h59. Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui com este programa que tem tocado nos corações, que tem feito a vontade do Senhor, que é propagar a sua mensagem através deste canal, Rádio Web Unidos em Cristo.blogspot.com, pelo Facebook, facebook.com/Rádio Unidos em Cristo, e no YouTube, canal YouTube Unidos em Cristo. Então, acessando um destes canais, um desses sites, você vai estar ouvindo essa rádio que tem abençoado as nossas vidas. E nós estamos aqui começando mais um programa, A Voz da Palavra, e hoje nós temos a honra, o prazer de estar aqui com o nosso amado irmão Daniel, para nos trazer da parte de Deus uma mensagem sobre a musicalidade e o crente. Se é lícito o crente ouvir todo tipo de música. Inclusive, esta semana foi comemorado aí o dia do rock, e eu vi no Facebook um rock que era um rock evangélico. E aí eu não me lembro bem, não me recordo do nome do grupo que estavam eles se referindo, e os comentários de muitos irmãos era apoiando o rock, apoiando aquele tipo de musicalidade, de estilo de vida. E eu fiquei assim muito triste. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Daniel, que tem se dedicado à música, e ele é professor de música, ele está estudando música também ali na Universidade Estadual, na UES. E eu louvo a Deus pela vida do irmão, pela seriedade que ele trata a música, o louvor de adoração ao Senhor nosso Deus. Então eu peço aos irmãos que com muita atenção ouçam aquilo que o servo de Deus tem para trazer para todos nós. Ouça do começo ao fim, e com certeza você há de ser abençoado. Vamos antes aqui fazer uma oração pedindo ao Senhor que abençoe este momento sagrado em que a sua palavra vai ser pregada, ministrada nesta manhã. Pai querido e santo, nós queremos te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela tua misericórdia, pelo teu benefício. Meu Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor use o teu servo nesta manhã de forma poderosa e gloriosa, onde aqueles que ouvirem esta palavra possam, Senhor, tirar suas dúvidas a respeito, Senhor, da tua vontade com relação àquilo que é louvor, que é a adoração. Meu Deus, assim eu te peço, querido Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Daniel, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Janderli. É um prazer estar aqui, para a gente compartilhar da palavra de Deus e trazer alguns conhecimentos, para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Pronto, nós vamos ouvir um louvor e logo após o irmão Daniel estará trazendo a palavra do Senhor. Amém. Eu vou ter o louvor porque eu vou sair. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa A Voz da Palavra, com o pastor Janderli. 10h03.
Jesus, igual as plantas, dependem do sol para crescer. Igual a criança, depende da mãe para nascer. E semelhante o corpo, depende da alma para viver. Eu dependo, só dependo de Jesus. Dependo de Jesus, igual as aves dependem das asas para voar. Igual a cigarra depende da voz para cantar. E semelhante o barco depende do mar para chegar. Eu dependo, só dependo de Jesus. Igual o crente precisa de fé, igual o jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus. Igual o crente precisa de fé, igual um jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus. Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa A Voz da Palavra, com o pastor Jander Lima. 10h08. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor pela oportunidade, de tratar de um assunto muito importante, e relevante nos nossos dias, que é sobre a música, Um assunto até pouco comentado, pouco falado, mas que é importante, irmão, a igreja estar atenta,
para aquilo que é cantado, para aquilo que é louvado na igreja, se realmente é um louvor aceitável a Deus, se é um louvor realmente que edifica a igreja, que fortalece a igreja de Jesus. Porque o que nós precisamos, irmão, não é de muitas músicas, precisamos de músicas realmente eficazes, músicas que realmente exaltam o nome do Senhor e não ao homem. Enfim, para começar eu quero abrir a Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu creio que é uma passagem bem conhecida, apenas um versículo para a gente meditar um pouquinho. 1 Tessalonicenses 5 e 21. Diz assim a palavra de Deus: examinai tudo, retende o bem. Só mais uma vez, examinai tudo, retende o bem. Esse princípio, irmão, de Paulo, né, que ele fala aqui de examinar todas as coisas e reter o bem, é um princípio, irmão, muito importante para o cristão, né? Uma vez que o cristão ele precisa, né, se basear na sua vida, é um princípio que pode ser aplicado nas suas decisões pessoais, na sua vida particular, na sua vida com Deus. E primeira parte do versículo ele diz o seguinte, que ele nos convoca, ele conclama ao crente a examinar todas as coisas, né? Interessante que Paulo aqui ele está dizendo: examine tudo. Examinar é inquirir, é questionar, é indagar, é saber, se aprofundar sobre um determinado assunto, né? E Paulo, irmão, esse princípio de questionar, de indagar, é uma dúvida, irmão, para saber o que é melhor para o crente, né? É uma questão, ele vai questionar, ele vai indagar, ele vai se aprofundar em determinados conhecimentos, determinada verdade até da palavra de Deus, para saber aquilo que realmente edifica, para saber qual realmente aquilo que é bom, que é proveitoso para o cristão, né? Paulo, certa vez, ele elogiou os bereanos, né, quando ele foi para a cidade de Bereia, e Paulo, irmão, ele estava levando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que eles reconheciam Paulo como realmente trazendo a palavra de Deus, mas tudo que Paulo falava, eles analisavam, eles questionavam, lá em Atos 17:11, eles examinavam tudo. Peraí, Paulo, deixa eu ver se o que tu está falando mesmo está correto, é verdadeiro, realmente está procedendo da palavra de Deus. E Paulo, irmão, elogiou os bereanos por isso, né? Por questionar. E olha, irmãos, que eles estavam examinando a palavra de Deus. E é interessante que Paulo, quando diz lá, ele diz que eles aceitavam a palavra, o que Paulo falava, como a palavra realmente de Deus. Mas nem por isso eles deixaram de examinar, de observar, de fazer uma observação. Então, irmão, isso é importante para o cristão, né? Então, se a palavra de Deus, irmão, nós devemos analisar, observar, não devemos ouvir qualquer pregação, ouvimos uma pregação, mas temos que olhar, fazer um exame bíblico, se realmente está coerente com a verdade, coerente com aquilo que nós acreditamos. Ora, irmão, o próprio Jesus, certa vez, ele falando com os judeus, ele disse o seguinte, em João 5,39, examinai as escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. Jesus, irmão, estava falando para os judeus, que estavam desacreditando da sua obra, do seu ministério. E Jesus disse o seguinte: olha, acreditem em mim, pelo menos pelas obras que eu faço, né? Mas se vocês não acreditam, examine, vá lá, observe, inquiram lá, observe a palavra de Deus, que vocês acreditam que a palavra de Deus tem a vida eterna. Então olhe, que elas vão falar de mim, elas vão testificar de mim. Olha, irmão, se a palavra de Deus, se Jesus, né, o próprio Jesus disse, olha, questione, vá lá, examine, para ver se eu sou verdadeiro mesmo, se o que eu digo é de Deus, se realmente procedo de Deus ou não, testifique, porque há profecias que falavam de Jesus, a palavra de Deus estava repleta de palavras que falavam do Messias que havia de vir, da obra que ele havia de realizar. Então era só uma questão, irmão, dos judeus ir lá e examinar, observar. Aí Jesus estava instigando eles a isso, né? O apóstolo João também, em 1 João 4,11, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: mas provai se os espíritos são de Deus, né? O João aqui, irmão, está dizendo o seguinte: não acredite em todas as coisas, em todas as profecias, em tudo aquilo que se fala, mas examine, porque ele fala que tem levantado os falsos profetas. Olha, irmão, naquela época da igreja, né, já levantavam pessoas profetizando no nome de Deus, falando no nome de Deus, dizendo coisas que eram de Deus, e João estava dizendo, não aceite, calma, tenha calma, observe, analise, prove se os espíritos são realmente de Deus, se aquilo que ele está falando realmente é de Deus. Uma coisa interessante, irmão, que as pessoas que profetizam em nome de Deus, que falam em nome de Deus, seja em profecia, seja através da música, em outras coisas, uma das coisas que ela fala para as pessoas é o seguinte: não questione,
Não duvide, né? Não duvide, senão Deus vai até lhe castigar. As pessoas até amedrontam as pessoas a quererem indagar, a questionar sobre aquilo que está sendo falado em nome de Deus, né? Mas na verdade a Bíblia diz o seguinte, irmão: examinai, provai se o Espírito vem de Deus ou não, né? Então, quer dizer, o apóstolo João, a própria Bíblia, não dá respaldo para a gente questionar, para a gente provar a veracidade de certas palavras, de certas coisas que são ditas em nome de Deus. Então, irmãos, esse princípio de examinar, de questionar, é um princípio bíblico, irmão, e muito apoiado pela palavra de Deus. Como a gente viu aqui, a palavra de Deus deve ser questionada. O próprio Jesus deve ser examinado, se realmente é verdadeiro ou não. Pelo menos para aqueles que duvidam e para aqueles que acham que Deus é falso, que Deus é verdadeiro, que Jesus realmente não existiu. Mas examine, como Jesus falou, e você vai ver que lá ele vai testificar dele. Prove se as coisas que as pessoas que profetizam, que falam de Deus, realmente são de Deus ou não, né? Existe, irmãos, um questionamento, uma dúvida, que eu vou chamar de uma dúvida negativa, né? Por quê? Porque essa dúvida negativa, as pessoas duvidam porque elas não querem saber a verdade. Elas não querem realmente descobrir o conhecimento verdadeiro daquilo. Elas questionam porque se opõem, porque só fazem perguntas duvidosas apenas para confrontar, né? Mas existem dúvidas, irmãos, que são boas, que as dúvidas positivas, que as pessoas estão atrás de realmente de saber a verdade, né? Ela está atrás realmente de querer saber a verdade sobre aquilo, e isso é importante, isso é necessário, né? Que todas as pessoas, principalmente o cristão, que quer agradar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, irmão, que ele indaga sobre isso. A segunda parte do versículo, irmão, ele diz o seguinte: reter o que é bom, né? Para mim, essa talvez seja a parte mais difícil do cristão fazer, né? A primeira ele tem que examinar, a primeira ele tem que questionar, ele tem que indagar, e a segunda ele vai reter. Nessa parte, irmão, ele vai fazer uma seleção agora que ele examinou, agora que ele se aprofundou no conhecimento, agora que ele soube realmente da verdade, agora é a hora, irmão, dele decidir, é a hora agora dele tomar posição, um momento de confronto, que ele vai ter que mudar. Interessante, irmão, que muitas pessoas não querem ouvir a verdade, não querem conhecer a verdade, exatamente porque elas não querem ser confrontadas. Elas não querem ser, depois que saber da verdade, querer mudar. Há uma história da Bíblia muito interessante do jovem rico sobre isso. Ele chegou até Jesus, indagando, sabendo, Senhor, o que hei de fazer para dar a vida eterna, Senhor, tal. Parecia que aquele jovem realmente estava atrás da verdade, estava atrás do conhecimento, estava realmente disposto, né, a ser salvo, né? E quando Jesus começa a falar: não mate, não minta, não adulterarás, não dirás falso testemunho, até aí, irmão, foi bom para o jovem. Eu faço tudo isso aí eu faço desde a minha meninice, não é problema. Mas quando Jesus, irmão, toca num ponto principal, que vai confrontá-lo, né? Olha, você vai ter que se dispor daquilo que está no seu coração, a riqueza está no seu coração, você vai ter que se dispor disso aí e tal. E aí, irmão, chega o momento do confronto. Ele foi atrás da verdade, ele foi atrás do conhecimento. E quando a verdade veio, irmão, ele se confrontou. Infelizmente, aquele jovem, a história fala que ele se abaixou a cabeça e saiu, né? Então, irmão, examinar é o primeiro ponto, questionar é o primeiro ponto, querer saber a verdade é indispensável para o cristão. Mas o mais importante ainda, irmão, é a segunda parte do versículo: reter o que é bom. Quantas pessoas, irmão, não sabem que aquilo é errado, não sabem que praticando isso é errado, e elas praticam, elas fazem, mesmo sabendo que não é da vontade de Deus. Quantas pessoas sabem, irmão, que determinadas músicas estão falando mal de Deus, estão blasfemando de Deus, mas mesmo assim elas cantam, mesmo assim elas ouvem, mesmo assim elas participam. Então, se examinar é um princípio muito importante, né? Fazer a seleção e reter aquilo que é proveitoso, aquilo que edifica, aquilo que é verdadeiro, irmão, ainda é muito mais importante ainda. Em Filipenses, irmão, 4:8, Paulo ele fala o seguinte: olha, busque as coisas que são de Deus, pense nas coisas que são de Deus, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso você deve pensar, nisso você deve deter o seu pensamento, né? Porque ele está retendo o que é bom, né? Se louvar a Deus, se fazer isso é agradável a Deus, então é isso que eu tenho que pensar, é isso que tem que estar preenchendo a minha alma, o meu coração. E Paulo, irmão, fala uma coisa muito importante em Coríntios 10:23, ele diz que todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas me convêm, né? Aqui, eu até abri um parênteses aqui, que na música, existem muitas músicas seculares, né, que talvez não lhe faça algum mal, talvez a letra não lhe ofenda a Deus, tudo, mas isso não é conveniente ao cristão. Eu vou me aprofundar mais na frente sobre isso, né? Mas tem muitas coisas que não é conveniente, embora ela não seja negativa, embora ela não traga maus resultados para você, mas tem muitas coisas, irmão, que o cristão ele precisa, né? Ele precisa saber que aquilo ali não é conveniente para ele, como um cristão, como um servo de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Há determinadas coisas que o cristão ele tem que se deter, que ele tem que deixar de fazer, não necessariamente porque é mal, porque é ruim, nem porque desagrada a Deus, mas porque aquilo não é proveitoso para ele, não é edificante para ele. E o cristão, irmão, ele tem que estar pronto para essas decisões, né? E como Paulo fala em Romanos 14:9, diz que nós devemos seguir para as coisas que é importante, para seguirmos para a paz, aquilo que realmente é proveitoso para o cristão. Vivemos num mundo, irmão, em que o mundo oferece muitas coisas para o crente. É um mundo cheio de ilusões, um mundo cheio de oportunidades, cheio de coisas que vêm atrair, muitas vezes engodar o cristão. E ele precisa estar atento, irmão, ele precisa estar atento para isso. Mas levando isso para a música, irmão, o que esse princípio de Paulo, de examinar, de reter, até que ponto isso é importante para a música, irmão? É muito, e muito, porque hoje, irmão, nós vivemos numa época em que a música cristã ela é muito diversificada. Ela tem rock, tem samba, tem pagode, tem axé, tem funk, tem música calma, música acelerada. Então é importante, irmão, é necessário o cristão estar pronto a saber sobre isso. Eu conversando certa vez com um amigo meu, que ele é baixista, muito conhecido, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: rapaz, você toca, você é baixista, tal, você já ouviu falar na música hipnótica? Irmãos, e para minha surpresa, irmão, ele disse que não sabia, nunca eu tinha nem ouvido falar sobre isso. Quer dizer, uma pessoa que toca, né, um rapaz que está tocando, que é atuante, né, e de repente ele não saber, né, sobre o efeito, a importância que aquela música que ele está tocando pode afetar as pessoas, né? E quantas pessoas, irmão, não sabem, nunca nem ouviram falar, música hipnótica, quer dizer que eu posso ser hipnotizado pela música, né? A gente vai falar algumas coisas aqui sobre isso. Mas é só para mostrar que há muitas pessoas que não estão interessadas nisso, né? Elas não querem saber. E sabe qual é, irmão, a grande barreira que faz com que as pessoas não queiram saber, se aprofundar, inquirir, indagar sobre o estilo de música que ele está ouvindo, sobre o cantor que ele gosta, sobre a letra da música? Sabe por quê, irmão? É a preferência pessoal, é o gosto pessoal. Irmão, o gosto pessoal, é claro que quando eu escuto uma música, eu escuto porque eu gosto, né? Aquilo é bom para mim, eu me identifico com aquela música, eu gosto daquele cantor, eu gosto daquela determinada letra. É claro que o gosto pessoal é indispensável na escolha do tipo de música que eu quero ouvir. Mas, por outro lado, ela também pode ser um empecilho, ela pode ser uma barreira. Por quê, irmão? Eu gosto tanto de um determinado cantor que eu não aceito que ninguém fale mal dela, né? Eu gosto tanto daquele estilo musical, não. Funk para mim só existe funk. Outra música para mim não existe. A melhor música é o rock, a melhor música é a música sacra, é a música clássica. Então, esse gosto pessoal acaba, né, prendendo a pessoa a isso, cria uma barreira e ela não quer saber de outro estilo, ela não quer saber. Se alguém for falar mal, criticar, ela já se bloqueia, porque é um gosto dela. Não, você está mexendo num gosto pessoal, eu gosto disso, é isso que eu curto, é isso que eu admiro. Então não fale do meu cantor, né? Porque o cantor que eu gosto, ele canta muito bem, não existe cantor melhor do que ele, né? Então chega até um ponto, irmão, de criar uma idolatria, né? E hoje, irmão, nós sabemos que existe o fã-clube evangélico, né? São fã-clubes, pessoas que se reúnem porque gostam daquele cantor, que gostam daquela música, gostam daquele estilo, e ninguém ele não quer ouvir nada contra, né? Ela só quer ouvir coisas a favor. Tudo que é a favor do cantor, tudo que é a favor daquela música que ela gosta, ela aceita. Mas se alguém falar alguma coisa contra, se alguém fizer alguma observação que vá contrário ao seu cantor preferido, ao seu estilo preferido, tal, ele não aceita de maneira nenhuma. E isso, irmão, é muito perigoso. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou, das coisas que eu ainda vou falar, é que você pare para pensar sobre isso, né? Existe um livro, Música, Cérebro e Êxtase, de Robert Jordan, que ele fala o seguinte, que se a pessoa se ater, se a pessoa for começar a indagar o seu gosto pessoal pela música, você vai acabar criando um inimigo,
né? Porque de repente ele gosta daquela música, mas se ele for atrás de saber, atrás de conhecer, de repente aquela música vai se tornar o seu inimigo, né? Porque de repente era a música que ele pensava que era uma música boa, e quando ele vai analisar, quando ele vai pesquisar, quando ele vai indagar a música, não é uma música realmente que ele imaginava que seria. Então, se dispõe, irmão, do gosto pessoal, né? Não que eu estou dizendo que você não vai ouvir música que você não gosta, não. Você vai ouvir as músicas que você gosta, as músicas que você, da sua preferência, mas que isso não sirva de empecilho, né? Para você analisar o cantor, para você ver a vida dele, se ele realmente é um cristão, se realmente ele tem ideias bíblicas, se o pensamento dele é um... Porque tudo está na música, irmão. Tudo que ele, a ideologia dele, o pensamento, a sua própria crença, a sua fé, vai estar lá nas suas letras, está lá nas suas composições. Então, é necessário a gente observar, irmão. Interessante que um pregador, nem um pastor, irmão, ele vai convidar qualquer pregador para pregar na sua igreja. Ele faz uma observação, ele faz uma análise, ele vai ver de onde a procedência, ele vai querer saber alguma coisa daquele pregador, né? Mas já no cantor não, irmão. Os cantores entram nos nossos lares, entram às vezes na igreja, e nós nem sabemos, né, o que ele é, o que ele pensa, o que ele acredita, né? De onde ele veio, como ele se converteu, se tem família, como é a sua família, qual é a sua igreja, qual é a sua doutrina, porque tudo isso está embutido lá, né? Então, que o gosto pessoal não lhe impeça de saber qual é o estilo musical que você está ouvindo. Eu gosto de funk, mas será que o funk é bom? Eu gosto de rock, mas será, irmão, que o rock realmente é um louvor adequado a Deus? É um louvor que vai elevar você a Deus, que vai afetar você psicologicamente, o seu subconsciente? Mais na frente eu vou falar mais sobre isso, mas que o gosto pessoal não lhe impeça, não sirva de barreira para isso. Então quebre isso e você esteja pronto para ouvir aquilo que nós vamos falar mais a seguir. Há uma coisa interessante, irmão, que a letra, né, é considerada como fundamental na música cristã, e realmente ela é, né? Embora hoje em dia tem muitas letras que não são sacras, não são evangélicas, estão totalmente afastadas, né, dos princípios bíblicos. Então é uma coisa que nós devemos observar, mas a música, ela pode lhe atrapalhar no entendimento da palavra de Deus, da letra. De repente a letra está falando do amor de Deus, está falando da misericórdia, está falando do perdão, da necessidade de arrependimento, mas por causa da música, da maneira como é tocada, da maneira como é executada, os instrumentos que estão sendo ali acompanhados daquela música, pode atrapalhar. Interessante que J. de Moraes, irmãos, é um livro, ele é da editora Brasiliense, ele dá um livro que ele fala aqui sobre o que é música. Ele fala que há 3 maneiras da pessoa ouvir a música. Há 3 maneiras, a pessoa pode ouvir a música fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. A música, como eu vou ler aqui um trecho, que ele fala da música, de ouvirmos a música fisicamente. O que é isso, né? Ele diz o seguinte: é misturar o pulsar do som com as batidas do coração. É um quase não pensar. Olha só, é um quase não pensar. Aí ele vai dizer assim: o budista em transe ao som dos gongos e sinos, os índios que participavam de atividade musical coletiva de sua tribo, o jovem ocidental da civilização urbana que adentra uma discoteca, apontam para essa maneira de ouvir. O que é que ele está querendo dizer, irmãos? Que a música, quando ela a um determinado estágio, quando é que a pessoa escuta a música fisicamente? É quando ela é levada pelas batidas, que ela não consegue saber. O importante aqui não é a letra, não é o ritmo. Ela começa a se agitar, ela começa a dançar, ela começa a se balançar, ela começa a entrar quase num êxtase, irmão. Ela cai numa adrenalina tão grande que se fosse gravado como ela está se comportando naquele momento, se ela fosse ouvir depois, fosse assistir depois, eu acho que ela até se escandalizaria ela própria, porque naquele momento ela entra em êxtase, ela entra num momento que foge de tudo. É claro que ela não vai entender o que o cantor está cantando, é claro que ela não vai compreender qual é a mensagem. Eu agora me recordo, irmão, de uma certa vez que eu fui assistir na época eu gostava do Catedral, que é uma grupo de rock, um dos grandes rock evangélico que começou. Eu fui uma certa vez no AS de Borba assistir, e estava lá o Catedral naquele rock pesado tocando, e de repente o Ruquim parou a música. E ele parou: olha pessoal, se acalme, né? O pessoal pulando, o pessoal naquela gritadeira, puladeira, corre para lá. E ele: olha pessoal, se vocês continuarem assim, eu vou parar a música. Tudo bem, ele continuou novamente aquele rock pesado e tal, e o pessoal continuaram a pular de novo, começaram a dançar, ninguém estava entendendo o que é que ele estava cantando, ninguém estava entendendo qual era o solo que ele estava fazendo, nada disso. E ele fez isso, por umas 3 vezes.
Ele, em vez de parar, não, ele continuou, né? Ele viu que o pessoal não estava nem aí, ele continuou mesmo, continuou tocando, e o pessoal pulando, aquela adrenalina. Isso é isso que J. de Moraes quis falar, quando você escuta música apenas fisicamente. Uma segunda maneira de ouvir música, irmão, é o emocional. Talvez este, irmão, seja o mais delicado e o mais importante da gente saber, né? J. de Moraes, ele vai falar o seguinte, que ouvir, quando a pessoa, ele diz o seguinte: se alguém chora e não sabe, ele vai dizer assim: chorei tanto com aquele concerto, é sinal que ela está no domínio de ouvir emotivamente. Se você, irmão, uma prova, uma maneira de você saber se você está ouvindo aquela música apenas emocionalmente, se mexeu com suas emoções, com seus sentimentos, apenas que você se lembrou de alguma situação, você chora e você perguntar para aquela pessoa: por que você está chorando? O que levou você a chorar? Irmão, eu não sei, essa música é tão bonita, essa música é tão emotiva, essa música é tão tocante que eu estou chorando. Mas por que você está chorando? E aquela pessoa não souber responder, irmão, provavelmente ela não entendeu a mensagem. Talvez a música falou da cruz, talvez a música falou do amor de Deus, mas ela não entendeu, porque ela foi elevada pelos ritmos, ela foi levada pelo toque, pela sensação, pela beleza, talvez. E o principal, que é a letra, que é para ela glorificar a Deus, que é para ela se edificar, ela não conseguiu. Então, ouvir música, irmão, e você chorar, você se emocionar, e você não saber por que você se emocionou, por que você chorou, então provavelmente você está ouvindo uma música apenas emocionalmente. Irmão, e a sonoplastia, a mídia, ela usa muito isso na novela, em filmes, né? Ela usa o emocional das pessoas, ela tenta. A música, ela é trabalhada exatamente para isso, para mexer com as emoções, né? E isso pode atrapalhar para você entender a mensagem que está sendo dita na letra. Então, muito cuidado, irmão, com a maneira como você ouve, como você escuta aquele hino, né? Se aquela música está fazendo você apenas se balancear, se mexer, ela não está tendo valor nenhum. Se aquela música está trazendo apenas choro, emocionalismo, está trazendo adrenalina para você, mas não está lhe levando a Deus, não está lhe edificando, aquela música provavelmente não está sendo boa para você. Então, irmão, devemos questionar. E por terceiro, ele fala exatamente, ouvir a música intelectualmente. É onde você é capaz de perceber. Olha só, uma pessoa que entende, irmão, que escuta um hino que fale do amor de Deus, da graça de Deus, e ela começa a chorar, ela começa a se emocionar até, mas ela, se você perguntar para ela: por que você está chorando, meu irmão? Irmão, é porque Deus é maravilhoso, é porque Deus é amoroso, eu não sabia que Deus me amava tanto assim, eu não sabia que Deus tinha morrido na cruz, tinha sofrido na cruz por mim, porque ela entendeu através da letra, através daquele hino, que o amor de Deus é maravilhoso, e ela começa a se emocionar, a chorar, e ali ela vai sair edificada. Veja a grande diferença. Uma coisa é você chorar, se emocionar e não saber nem por que foi que aquilo aconteceu. E outra é você chorar, é você sentir e saber: puxa, como Deus me ama, puxa, como esse hino falou do amor de Deus, como eu não sabia que Deus me amava dessa maneira. Aí sim, né? Você está ouvindo uma música de uma forma correta. Então, cuidado, irmão. Há muitos estilos, há muitas maneiras, há muitos toques, há muitas formas de ser tocada que atrapalha, né? Que atrapalha de você entender a mensagem do louvor através da letra. Há uma outra ponto na música, irmão, muito questionada e muito indagada, é o seguinte: será que a música é neutra? Como eu falei aqui, a letra é importante, mas será que o som, a batida da bateria, o solo da guitarra, a levada do baixo, a harmonia que foi colocada naquela música, será que ela tem algum efeito sobre mim, sobre as pessoas? Será que o mais importante mesmo é a letra e pronto, está tudo acabado? Não, irmão, né? A música, ela não é neutra em hipótese alguma, né? E uma forma muito simples de você saber disso: se você estiver assistindo algum filme de terror lá, não é muito recomendável, mas se você estiver assistindo, abaixa o volume. Você não vai sentir medo de nada. Se você assistir um desenho, lá tem lá um personagem correndo, a música está correndo lá junto com o personagem, de repente ela para, a música para também. Por quê? Por trás, a sonoplastia, ela explora muito isso, né? Por quê? Porque é um efeito, é uma maneira de atrair as pessoas. Eu vi uma certa tese de um doutorado, que ele diz o seguinte, que uma imagem parada, ela
puxa menos de você, ela puxa menos da sua atenção, do seu cérebro, e quando tem uma música acompanhada, aquela pessoa acaba a prestar mais atenção, então ela leva mais tempo, ela não consegue se desligar daquela imagem. Só imagens, sem nada, você não se concentra, você demora pouco tempo nela, mas quando está com a música, não, aí você acaba sendo mais atraído, você acaba conseguindo se deter mais naquela imagem. Então, por quê? Porque há um efeito, né? Há uma causa por trás daqueles sons, por trás daquilo. Então eu vou começar, irmão, com uma passagem bíblica muito interessante, em 1 Coríntios, queria que você abra, vou até abrir aqui, porque é um texto interessante da palavra de Deus. Ele diz assim, Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo, uma observação muito interessante. No versículo 7 e 8. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Paulo aqui, irmão, está falando, né, das profecias, de se alguém chegar a profetizar na igreja, é importante que há um intérprete, alguém que fale, né, claro, para que as pessoas venham a entender. Não adianta alguém lá na igreja profetizando e ninguém está entendendo nada. Tem que haver ali uma interpretação, tem que haver um intérprete, né, e a palavra da ciência ela é muito mais proveitosa nesse caso. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, se as coisas inanimadas que fazem som, ele citou aqui a flauta e a cítara, mas podemos expandir para o violão, para o saxofone, violino, se ele não produzir um som distinto, o que é um som distinto, irmão? É um som inteligível, que eu compreenda aquela melodia, né? A melodia de uma música tem que ser compreensível, é como uma frase musical, nós chamamos até de frase melódica, né? Se você pegar várias letras e fazer uma frase desconectada, você não vai entender nada, né? É uma frase sem sentido. Do mesmo jeito acontece com a música, se você pegar as notas musicais e fazer uma frase desconecta, não vai ter sentido nenhum. Inclusive, irmão, até eu estou estudando na faculdade sobre a harmonia, ele fala sobre isso, sobre você ter um contorno melódico interessante, que venha a entender, né? Há regras no contraponto, na harmonia, sobre como você fazer uma boa melodia. Ou seja, por que eles fazem isso? Para que seja uma música inteligível, que eu possa entender e compreender. Se eu for tocar aqui na flauta uma música Noite Feliz e eu começar a tocar notas desconectadas, você não vai entender que é Noite Feliz. Mas se eu tocar as notas corretas, da maneira correta, nos tempos corretos, você vai entender, você vai compreender aquela música que eu estou tocando, né? Ou seja, as notas, irmão, elas não são neutras como nós pensamos, ela produz um significado. Se Paulo está dizendo que eu tenho que tocar de modo que eu venha entender o que está sendo tocado, então é porque ela há um significado por trás daquilo, né? E um outro exemplo, irmão, é de Davi, lá no 1 Samuel 16, 23, quando Davi tocava a harpa, né? E a Bíblia fala que Saul, quando era perturbado pelo aquele espírito, ele começava a se sentir bem. Ora, irmão, se a música que Davi tocava fazia Saul se sentir bem, então significa que pode ter uma música ao contrário, né? Se pode tocar uma música, eu posso tocar e vai fazer a pessoa não se sentir bem também. Se existe a música que eu toco e a pessoa se sente bem, então existe uma música oposta a ela, né? Que eu posso tocar e fazer as pessoas se sentirem mal. Isso, irmão, já é provado pela musicologia, pela musicoterapia. Isso já é mais do que comprovado e provado cientificamente. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de pessoal, de religião, não é nada disso. É uma questão de gosto mesmo, é uma questão de ciência, é uma questão de causa e efeito. Então, irmãos, é claro que quando Saul se sentia bem, aquele espírito saía, era por Deus que repreendia aquele espírito, mas Saul se sentia bem por quê? Através das notas, através dos acordes, através do dedilhado, da harpa, que Davi fazia na vida, e Saul ouvia aquela música e gostava, ouvia aquela música e ele acabava se sentindo bem, né? Martinho Lutero, irmão, que foi um dos grandes compositores, né, da Renascença, entrando até no Barroco também, ele influenciou, ele está lá na história da música como um dos grandes compositores que revolucionou a música sacra na sua época. Ele disse que a música é um dom de Deus, e depois da teologia não há nenhuma arte que possa se comparar com a música. Por quê? Porque ele sabia da importância, né? Ele sabia do efeito que a música podia causar nas pessoas. E eu vou citar aqui um gênio da música, que é Mozart. Ele diz o seguinte, olha só o que é que Mozart, né, ninguém é de se questionar o seu conhecimento musical, a sua genialidade musical. Ele diz o seguinte, que a música nunca deve ofender ao ouvido,
mas agradar e continuar a ser música. Ora, irmão, veja que Mozart, irmão, não está falando aqui de gosto pessoal. Ele está falando que uma música nunca deve ofender o ouvido, né? Ou seja, uma música ruim, uma música que vai trazer efeitos ruins para as pessoas. Se existe uma música ofensiva, né? É tanto que ele está dizendo, ó, a música deve ser agradável. Então, se existe uma música agradável, como ele mesmo diz, existe uma música ofensiva que deve ser evitada. Então, isso não é questão de gosto, isso não é questão de religião, repito, é uma questão de causa e efeito. Se eu tocar uma música harmoniosa, uma música boa, que você vai produzir algum efeito em você, ou bom ou mal, negativo ou positivo, né? E aqui Mozart está dizendo que a música nunca deve ofender, e Mozart não era cristão, e Mozart não era um cristão, né? Então, por aqui a gente pode ver que quanto mais o cristão, né, irmão? Aí é que ele deve atentar para a boa música, para a música que realmente edifica, para a música que realmente fortalece, leva as pessoas, irmão, não a se emocionarem, não a se arrepiarem, não a se balançarem, mas que aquela música, irmão, vai levar as pessoas realmente a Deus, a louvar a Deus, a se cair em contrição, em rendição ao Deus Todo-Poderoso. Eu vou citar aqui, irmãos, há um livro muito importante, né? A Mensagem Oculta do Rock, que é da CPAD. Os autores são Jefferson Magno Costa, Claudionor de Andrade, Gilberto Moreira e Jeremias do Couto. Ele relata, irmão, uma coisa muito interessante de Raul Seixas, né? Todo mundo conhece Raul Seixas, né? Um roqueiro mundano, muito conhecido. Ele, certa vez, visitou uma igreja, irmão, né? Olha só, eu vou ler aqui porque eu não quero dizer das minhas palavras. Eu vou ler aqui na página 111, a Mensagem Oculta do Rock, no segundo parágrafo. Olha só o que o próprio Raul Seixas vai falar. Atente para isso é importante. Porque rock é uma coisa primitiva, musicalmente uma batida selvagem. Caixa e pedal, só caixa e pedal. Aquela repetição vai me levando ao êxtase, isso é Raul Seixas que está dizendo. É como o gospel, o rock vem do gospel. Quando eu estive lá numa igreja em Memphis, eu quase recebi, como eles dizem, um santo. Fiquei louco com aquela coisa insistente, sem modulação. Sem modulação é uma música todo tempo naquela mesma tonalidade, não muda de tom, que vai entrando em seu sangue devagarinho, o pessoal batendo palma, aquele ritmo no contrabaixo, dum, 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 e ele termina dizendo, é isso que eu gosto, é isso que eu curto. Irmãos, se Raul Seixas estava na igreja, irmão, o que é que nós esperaríamos? É que ele se converteria, é que ele ouvisse uma música e fosse levado ao arrependimento. Mas o que foi que aconteceu? Como ele mesmo disse, ele quase chega ao êxtase. Ele viu lá um grupo cantando uma música de rock, né, e ele, em vez de se converter, ele disse que quase entrava em êxtase. E dizia, era isso que eu gosto, é isso que eu curto. Como é que pode, né, irmão? Um homem incrédulo como Raul Seixas entrar na igreja e, em vez de sair de lá arrependido, convertido, né, quase ficava possesso lá naquela igreja que ele visitou, né? Há um outro relato, irmão, que também não pode passar desapercebido, é que aqui desse livro, Rock Igreja, do missionário, irmão. Ele era missionário da África e ele ficou de férias, né? Foi de férias, voltou para sua casa. Quando ele retornou para a África de novo, ele trouxe um CD de música rock, né? E aí ele botou lá para tocar. Aí um feiticeiro ficou ouvindo aquela música e chamou o pastor, chamou o missionário. Missionário, vem cá. O Senhor nos ensinou a como nos libertar de invocação de espíritos demoníacos. Como é que o Senhor está invocando através dessa música, né? As mesmas batidas que a gente invocava os demônios, está nesse ritmo aí, ó, está nessa música aí, está invocando os demônios, né? Então veja, irmão, que isso não pode passar desapercebido, é um efeito, é uma causa, né? Certamente o missionário não sabia disso, certamente talvez os músicos que tocaram lá talvez nem sabiam disso, mas estava lá, né? Estavam presentes na música, e o feiticeiro, que já era acostumado a fazer aquelas batidas para invocar, percebeu que era idêntico, que era a mesma coisa. Então, irmãos, a música ela não é neutra em hipótese alguma. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro também, um método de baixo, da editora Toque de Mestre, de Fernando Savaglio, né? Ele aqui, irmão, ele vai falar da história do rock, né, do funk, e ele diz o seguinte, olha só, isso aqui também eu repito, não é uma questão de gosto, irmão, é uma questão de causa e efeito. Quem está falando aqui não é um cristão, é uma pessoa que é um contrabaixista, um homem mestre de contrabaixo, de música, e ele diz o seguinte, isso aqui é a história.
Ele diz o seguinte, que ao analisarmos a música de James Brown, naquele período, podemos notar que seus baixistas da banda dele, né, mesmo usando menos notas, valorizavam as síncopas e o uso de contratempo nas suas músicas. Tão comuns na música soul music. Além disso, os baixistas lá, os músicos deles, apostaram em uma batida muito mais pesada. E não raro, repetindo figura rítmica, eles pegaram uma figura rítmica de um único compasso e repetia durante a música todinha. Qual era o objetivo disso, irmão? Da síncopa, do contratempo, da repetição daquela figura melódica. De tornar os grooves de baixo e bateria hipnóticos. Olha só, acentuando-se, ele diz, acentuando-se no contratempo, é possível obter um efeito como esse. Então, os próprios baixistas, bateristas, eles faziam com esse objetivo, de tocar aqueles grooves, aquelas levadas de baixo, para hipnotizar o pessoal que estava ouvindo, né? E ele mostra um exercício aqui tá no pentagrama, na clave de sol, né? E ele diz o seguinte, ó, grooves sincopados com o objetivo de hipnotizar a plateia. Irmão, quem está falando isso aqui não é um cristão, né? É um músico, né? E ele está falando... Aquela música era tocada, era executada com esse objetivo. Se você pegar essa partitura aqui, né, desse baixo aqui, ó, que é um ritmo, que ele deu um exemplo, um ritmo de baixo. Se você tocar esse ritmo de baixo na igreja, né, ele vai produzir esse efeito. Alguém pode dizer, não, mas eu sou crente, não vai... Não, não é isso. Não é questão de você ser crente ou de você não ser crente. Se você tocar essa levada do baixo, que ele deu aqui, um exemplo, na pentagrama, na clave de Fá aqui, se um baixista tocar, vai produzir esse efeito hipnótico. Então não é uma questão de gosto, não é uma questão de religião, é uma questão de causa e efeito. Se você tocar aqui, se um baixista tocar, vai produzir esse efeito, né? Então, irmãos, a música, né, em momento algum, ela pode ser considerada, né, como uma música que eu posso tolerar, não, de maneira alguma, ela não é neutra, pelo contrário, ela é uma causa. Eu quero fazer um comentário aqui também de Carolina Pacheco. Ela é mestre em cognição e filosofia da música pela Universidade Federal do Paraná. Ela diz o seguinte, olha só, nossas experiências pessoais e sociais, além de nossa memória, evidentemente, é que dirão que lembrança, que desejo ou emoção será ativada ao ouvir, dançar, cantar ou tocar determinada música, explica Pacheco, né? Então, aqui é uma mestre, né, em filosofia, e ela está dizendo, ó, a minha experiência pessoal, a minha experiência social, as minhas experiências, a minha memória, quando eu ouvir determinada música, ela pode despertar em mim determinados desejos, determinadas emoções, determinadas lembranças, que podem ser boas ou não, né? De repente um roqueiro se converteu, né? Um beberrão que ouvia lá as músicas de bar se converteu, e a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí esse irmão chega na igreja, vai ouvir o rock que ele ouvia lá no mundo, né? Vai ouvir aquela música que ele ouvia lá na mesa de bar, né? Que coisa, né, irmão? Aquilo que era para mudar ele, na mente dele vem, não, eu não vou ouvir isso na igreja, porque agora eu estou em novidade de vida, agora eu sou uma nova criatura, coisas novas agora vão vir para mim. Aí quando ele chega na igreja, ele revê tudo aquilo que ele via lá no mundo. Imagine as lembranças que ele vai ter lá do pagode, lá na mesa de bar que ele fazia, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, irmãos. Como cristãos, nós tocadores, como músicos, né? Devemos prestar atenção. Não podemos tocar música apenas porque gostamos, apenas porque é a minha preferência musical. Eu tive uma experiência, irmão, muito ruim, certa vez na Assembleia de Deus, quando eu me congregava lá. E a gente foi tocar um culto no domingo. E a igreja estava animada, os irmãos já tinham louvado os primeiros hinos, a igreja estava dando glória a Deus, a igreja estava animada. E tivemos a oportunidade, era o grupo Novo Dia, que eu fazia parte, e nós tivemos a oportunidade de louvar um hino. A gente foi tocar o hino da Oficina G3, né, que é um dos grandes bandas evangélicas de rock pesado, né? São rock pesado. Mas a gente tocou uma música que não era um rock pesado, era até uma música mais ou menos. Mas a gente foi tocar, irmãos. Irmão, e durante a música eu percebi que a igreja, sabe o que é você jogar um balde de água fria numa fogueira, pronto, a igreja ficou calada, todo mundo ficou em silêncio, e eu fiquei com vergonha, né? Eu só não parei porque ia ser mais vergonhoso ainda, e eu continuei tocando, mas com vontade da música já terminar. E assim que a música terminou, irmão, eu cheguei lá para os meus amigos, falei, olha, nunca mais eu vou tocar essa música aqui,
Por quê, irmão? Porque foi uma música que eles gostavam, uma música que talvez eu gostasse, mas não edificou a igreja, não fortaleceu os irmãos, não trouxe o avivamento, não trouxe contrição, não trouxe arrependimento, não levou a igreja a glorificar a Deus, não levou a igreja a ser fortalecida. Pelo contrário, irmão, eu fiz foi apagar a pequena fogueirazinha que já estava querendo acender, né? Então, irmãos, que nós como músico, né, você que canta na igreja, você que toca na igreja, você que é músico, você que participa, tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado naquilo que você escuta, naquilo que você ouve. Examine, né? Como a gente viu aqui. E retenha, selecione. Né? É hora, irmão, de seleção. Né? Música nós temos demais. Mas se for passar pelo crivo da verdade, se for passar pela peneira, irmão, daquilo que é realmente proveitoso, que é útil e agradável, que edifica a Deus, irmão, certamente que poucos vão passar, né? Poucos cantores serão aprovados, poucas músicas realmente estarão presentes no nosso repertório. Então, mas é necessário que nós façamos isso, né? É necessário. Eu queria só terminar, irmão, deixando uma coisa, uma pergunta que muitas pessoas perguntam: será que todas as músicas são de Deus? Já que Deus é o criador, né, da música, a música vem de Deus, como o próprio Lutero disse, é um dom de Deus. Então, será que todas as músicas são de Deus? Será que todos os ritmos são de Deus? E eu quero concluir, irmãos, dizendo eu li certa vez no Mensageiro da Paz, do Misael Passa, que era um maestro. Ele disse o seguinte: observe para essa definição que ele falou. A música ela é três coisas: ela é uma ciência, ela é uma cultura e ela é uma arte. Como ciência, irmão, o que é a parte científica da música? Se você pegar um dó de uma música do Foi na Cruz, é o mesmo dó lá do rock, é o mesmo dó do funk. Se você pegar a partitura do Foi na Cruz, de qualquer inário cristão, de qualquer cantor cristão, é a mesma partitura lá do roqueiro, de uma música da macumba. Se você pegar um ritmo de macumba e escrever na partitura, as figuras são a mesma, né? A linguagem musical, a figura musical, o compasso. Nesse sentido, irmão, todas as músicas são iguais. É somente nesse sentido que todas as músicas são iguais. O mesmo dó que eu toco no rock é o mesmo dó que eu toco para o Grandioso És Tu, para o Sossegai, para as músicas cristãs, é o mesmo dó, o acorde é o mesmo, né? Mas, irmãos, mas há uma outra definição que Misael fala, o seguinte, que a música também é uma cultura. E aqui, irmão, onde você tem que ter muito cuidado, né? Se você pegar um rock evangélico, os roqueiros evangélicos, irmão, pode prestar atenção. Há uma maneira deles se vestirem, há uma maneira deles falarem, há uma maneira deles se comportarem. Então, se um crente ele vai adotar o rock como um meio de que ele gosta, porque ele vai ouvir, pode prestar atenção, ele vai começar a usar as mesmas coisas, vai começar a falar a mesma linguagem, vai se comportar do mesmo jeito que os roqueiros do mundo, como eles se comportam, porque é uma cultura, é uma questão de linguagem. Você não pode ouvir o rock e trazer só a música, não, vem toda a bagagem, a linguagem, a maneira, o comportamento, porque a música é uma cultura também, né? Você pode ver isso, que os roqueiros evangélicos se comportam igual, se vestem igual, né? Os sertanejos evangélicos, os funk evangélicos, os rap evangélicos, pode prestar atenção que os cantores se comportam do mesmo jeito, né? Da mesma maneira, porque é uma cultura. Ficaria até desigual, eu sou um funkeiro evangélico e andando de um modo diferente, não dá, né? É questão de cultura. Então a música tem essa bagagem. Se você aderir o rap, meu irmão, você vai aderir toda a linguagem dele também. Se você for aderir o funk, vai vir toda a linguagem também, todo o comportamento, toda a cultura que há por trás daquilo ali. E por último, irmão, que isso também é importante, que Bisael fala que a música é uma arte, né? Ou seja, é a parte pessoal do músico. Quando um compositor compõe, ali vai ao seu modo de pensar, se ele está deprimido, ele faz uma música no sentido de depressão. Se ele está alegre, ele canta, ele vai compor aquela música para relembrar aquela alegria que ele sentiu. Isso é muito importante, né? Quantas músicas mistas nós temos no meio evangélico, de compositores que não eram crentes, né? Que faziam música até blasfemando de Deus, ou música com um ideal totalmente diferente, e a pessoa pega aquela música, bota uma letra, né? E fica uma música mista, né? E ali eles tentam, né? Tenta camuflar aquela música com aquela letra, mas só que quando você traz aquela música, você está trazendo a cultura daquela música, você está trazendo até o que o artista, quando compôs, pensou, né? Se ele estava revoltado, você vai trazer também aquela revolta naquela música, embora ela esteja numa letra evangélica, né? Então, irmãos, como eu falei aqui, somente cientificamente é que todas as músicas são iguais. Mas fora isso, irmão, existe a música realmente que agrada a Deus, existe a música realmente que é bom para se louvar, para se usar na igreja, para edificar
a igreja do Senhor, para trazer a igreja à reverência, para trazer a igreja ao momento de elevação a Deus, né? A música é muito importante no louvor, né? É uma parte do momento especial na igreja, mas que essa música, irmão, não seja apenas que me arrepie, apenas que me leve a dançar, a me mexer, a chorar. Mas como eu disse, né, se eu terminei de chorar, irmão, por que você está chorando? Irmão, é porque Deus me ama. É porque eu ouvi através desse hino que Deus é amor e que Deus é a sua misericórdia, é derramada sobre mim. Eu nunca tinha percebido isso, né? Mas se a música não atingir esse princípio, irmão, se a música não conseguir lhe levar a esse objetivo, irmão, não valeu nada a boa intenção do músico, a boa intenção do compositor, porque não teve o real proveito. Então, que você possa pensar sobre isso, que você possa meditar sobre isso e saiba disso. A música não é neutra. E você pode se aprofundar, e você pode querer saber mais, porque hoje a música ela é usada na medicina, é usada como terapia, né? Há muitas pessoas que têm lesões cerebrais, que através da música elas melhoram em determinados momentos. Então é usado como cura, é usada em ambiente, né? Em hospitais, né? Então a música ela está muito presente e ela tem como hoje você saber e se informar mais sobre isso. E eu agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa A Voz da Palavra, com o pastor Jander Lima. Dez horas e 54 minutos. Senhor Jesus, eu não... Louvado seja o nome do Senhor. Estamos finalizando este programa, A Voz da Palavra, e agradecemos o Senhor por esta oportunidade maravilhosa de expor aquilo que tem gerado muitas dúvidas no povo evangélico, no mundo cristão, que é a respeito dos louvores. Muitos dizem que o crente pode ouvir música mundana, que não tem problema nenhum, mas hoje nós aqui tiramos nossas dúvidas pelo irmão Daniel, que mostra que se tem um louvor que adora a Deus, que bendiz o Senhor, que glorifica o seu nome, e outro que não, então o verdadeiro crente deve ouvir, deve cantar aquele que louva e bendiz o nome do Senhor, porque do contrário a gente pode perceber que deve ter alguma coisa errada com a vida cristã, com a vida espiritual deste irmão. Então nós agradecemos aqui a presença do irmão, que muito solícito veio aqui prestar esses esclarecimentos maravilhosos a respeito da música. Que Deus abençoe a vida do irmão, Deus abençoe a vida daqueles que estiveram conosco, que estão ouvindo por outro canal, pelo YouTube e por outros. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nesse instante fazer uma oração e agradecer a Deus por este estudo vindo da parte do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos bendizer o Teu nome e Te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Sabendo, Senhor da glória, que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que Te amam. E eu sei, Senhor, que este programa vai cooperar, Senhor, para o conhecimento do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, a respeito deste assunto. Assim, meu Deus, eu quero Te dar graças pela vida do Teu servo, que tem se dedicado, Senhor, à música, Senhor, ao louvor, à adoração. Abençoa a vida dele, ser com ele, Senhor, em todos os seus caminhos, seus propósitos, Pai, seus planos, Senhor, para a glória do Teu nome. Te agradeço por aqueles que ouviram, que possam tirar o melhor de tudo que aquilo foi ensinado para a glória do Senhor. Assim, meu Deus, que o Senhor nos conceda, Pai,
ó Deus, muitas oportunidades, Senhor, como esta de hoje, para glorificar, honrar e glorificar a Tua pessoa. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa A Voz da Palavra, com o pastor Jander Vieira. 10 horas e 58 minutos.